Olá pessoal, tudo bem? E a dica de hoje que eu trago para vocês é como que a gente vai conectar a nossa aplicação no banco de dados. Então, a maioria de vocês pode estar se perguntando: eu começando a programar, comecei a programar, comecei a trabalhar com um back-end e agora eu tenho que aprender mais uma coisa, o banco de dados, eu preciso de integrar essas duas tecnologias distintas? Sim, então, se você nessa dica aí continuar com a gente, você vai aprender como resolver essa situação, como de uma vez por todas simplificar seu raciocínio, beleza? Então, antes de continuar, eu gostaria aí de me apresentar. Eu sou o Leandro Bianchi, sou arquiteto de software, também sou desenvolvedor e nas minhas redes sociais eu estou postando aí no LinkedIn dicas, normalmente as dicas que a gente divulga aqui no canal. O Medium ou Medium, a gente está escrevendo algumas dicas do dia a dia também, artigos, dependendo da forma para facilitar em artigo. E o Instagram eu posto algumas coisas também de dicas aí, até de carreira profissional, não só na parte técnica, mas na parte de dia a dia, de pessoas. GitHub, normalmente códigos aí que a gente faz alguma prova de conceito no dia a dia e códigos aí para vocês possam consultar aí esses resultados. Beleza? Então, vamos ao que interessa, né, pessoal? Então, com essa dica, o que você irá aprender? Você instalar a biblioteca, configurar a string de conexão com o banco e configurar aí uma consulta do banco de dados, um select. A gente só vai recuperar a informação e essas informações a gente vai interagir na linguagem de programação. Então, para você que está nos assistindo a primeira vez, a gente está utilizando a tecnologia .NET, mas essa dica ela serve para qualquer linguagem que precisa integrar. Claro que tem a particularidade da linguagem, mas o conceito aí é basicamente o mesmo, beleza? Então, antes de avançar, pessoal, você que está chegando agora, que não conhece o que é biblioteca, ou eu acredito que nesse mundo aí de aprendizado você tem uma série de coisas para aprender. Bibliotecas são basicamente alguém escreveu um código para resolver um problema e disponibilizou aquele código para a gente, nós programadores, consumirmos. Por exemplo, qual que é o nosso objetivo da dica? Conectar com o banco de dados. Se alguém não tivesse preocupado de escrever uma biblioteca para conectar com o nosso banco de dados, porque a gente tem uma série de fornecedores de banco de dados. O que a gente vai utilizar aqui é o SQL Server. Assim como a gente tem o MySQL, a gente tem o Oracle. Então, alguém escreveu um código na linguagem C#, que é a que a gente vai utilizar, uma biblioteca que facilita nós programadores essa integração. Beleza? Coloca aí no seu radar de estudo o que é uma biblioteca. Mas você vai ver aqui na prática. Beleza, pessoal. Então, na prática, gosto de apresentar sempre o cenário para você familiarizar o que a gente vai fazer com isso. Então, qual que é o nosso cenário? Se você não assistiu às dicas anteriores, se você está entrando agora no mundo back-end, front-end, tem algumas outras dicas que nós escrevemos. Então, o cenário é basicamente o seguinte: é uma aplicação web que a gente tem aqui. Nessa aplicação web, nós temos uma tabela em HTML. Nessa tabela HTML, a gente tem o código e a descrição do nosso curso, nome dos cursos e a descrição. Então, para a gente ter apresentado essas informações na tela, a gente utilizou mock ou fake dados que a gente não está buscando diretamente no banco de dados. Então, é um dado estático, fixo que está lá, mas a ideia é o que? A gente tirar esse fake, fazendo essa integração, conexão com o banco de dados e substituir aquele código ou refatorar aquele código para uma integração de verdade com o banco de dados, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso código aqui que a gente utilizou, que nós utilizamos nas aulas anteriores. Então, basicamente, o que eu apresentei para vocês é essa lista de cursos. Então, primeira coisa, pessoal, para a gente conectar com o banco de dados, seguindo nossos tópicos, nós iremos
instalar uma biblioteca para facilitar, para a gente ter produtividade no nosso desenvolvimento. Então, para instalar essa biblioteca aí, dependência, botão direito, Manage NuGet, Package, vamos procurar lá no NuGet, que é o repositório de bibliotecas do .NET aí. Vamos escrever aí SQL Connection, beleza? Aí o primeiro resultado que aparecer para vocês aí é o system.data.sql client, que é a biblioteca responsável para fazer essa conexão. Então, instalamos, demos OK, aceitamos os termos de consentimento, beleza? Beleza, instaladas com sucesso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou quebrar a linha aqui, como a gente adicionou essa biblioteca ao nosso projeto, a gente vai escrever SQL Connection, que é uma classe. A gente vai adicionar esse namespace, adicionar esse pacote, ele vai vir para cá, beleza? Então eu consigo agora acessar os objetos daquela biblioteca, que é as classes daquela biblioteca. Então eu vou definir uma variável com o nome de conexão para facilitar aqui e vou instanciar esse objeto em memória aqui para mim, beleza? Então começando a utilizar a biblioteca de terceiros aí, beleza? Tá, feito isso, como a biblioteca ela tem um padrão a ser seguido, não vou entrar muito em detalhe, mas para a gente conseguir conectar no banco de dados, vou dar uma pausa aqui e ir num outro cenário para vocês entenderem. Eu já tenho um banco de dados aqui, beleza? Eu tenho um servidor que eu subi. Em Docker. Tem algum dos episódios a gente ensina como subir esse servidorzinho em Docker. Então eu tenho o meu SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, do SQL, que é meu Docker. Nele eu tenho o meu banco de dados que eu criei, dica. No meu banco de dados, então o que eu preciso basicamente fazer aqui nesse primeiro momento? Primeira coisa, a gente precisa se conectar no banco de dados. Como que a gente conecta no banco de dados? Eu preciso de passar qual que é o nome da máquina ou IP. Eu preciso de falar qual que é o nome do banco de dados, porque meu Docker eu posso ter N banco de dados, não o meu Docker, mas o meu servidor de banco de dados, eu posso ter N banco de dados lá. Exemplo, create database. Se eu criar um outro banco lá, eu posso criar um banco XPTO aqui, mas a gente só tem um por enquanto. Então, preciso passar o nome do meu servidor, o nome do meu banco, o usuário que eu estou conectando, que é o SA, e o password, a senha que eu gerei, beleza? Então, voltando aqui, recapitulando, dá um F12 aqui, eu vou acessar, no próprio construtor, ele me pede uma string de conexão. Então, coloque isso no seu radar, que todos os bancos de dados, a maioria deles, precisam de conexão, string de conexão. Então, para o SQL Server, usando a biblioteca, ele tem um padrão aqui, que a própria biblioteca facilita isso para mim como desenvolvedor, essa configuração. Então, são atributos de chave e valor. Primeira coisa, nós iremos colocar aqui server. Server seria o meu localhost, ou seja, chave, server, localhost, beleza? Então, ou seja, estou atribuindo que eu quero conectar através daquela biblioteca no meu servidor localhost, beleza? Se eu colocar um ponto e vírgula, que é o meu separador para mim usar mais chaves e valor, eu vou falar que database, que é igual a dicas underline SQL, dicas underline SQL, beleza? E o próximo eu vou informar o meu usuário, que é meu user, é igual a SA, que é o meu usuário, eu não criei outro, estou usando o padrãozão master lá, que é o que vem nativo no SQL, e o meu password, que eu vou procurar ele em algum lugar aqui. Onde que eu coloquei ele? Aqui, achei. Que é onde eu criei o meu Docker nos episódios anteriores. Então, primeira coisa, eu configurei aqui o meu construtor. Não vou entrar muito em mérito aí. Vou usar a mesma variável que a gente atribuiu. Agora eu consigo acessar todas as informações. Tem um método aqui que chama open. Para quê? Eu configurei minha conexão e vou usar o método para abrir a conexão só para testar se realmente não vai falhar
essa conexão, só para feedback nosso aqui, nível de didática, beleza? Então, basicamente, é como se eu estivesse conectando aqui na minha aplicação, igual essa outra aplicação aqui para conectar no banco que eu estou usando, tá vendo? Que eu estou conectado no banco, consigo acessar a tabela que está criada, enfim. Opa, eu dei um zoom. Deixa eu diminuir o zoom aqui, beleza. Tá, então pessoal, voltando aqui na nossa aplicação, eu executei nossa aplicação web, pus um ponto, um breakpoint, para a gente investigar o passo a passo. Então, criei a instância lá, passando as informações. Tá vendo que meu version aqui, algumas coisas não tem informação. Connection ID, ou seja, só criei o objeto, agora eu vou chamar o método open da biblioteca, que se tudo der certo, ele não me devolveu exceção nenhuma. Então, realmente a minha conexão funcionou, ou seja, ele me deu a versão do banco aqui, me deu algumas outras informações, me deu Client Connect ID, ou seja, eu acabei de conectar aqui, ele me gerou um token, um hash lá de conexão. Então, beleza. Primeira fase superamos, que é instalar a biblioteca e configurar a conexão com o banco de dados, utilizando a string de conexão. Então, anote isso. Utilizamos a biblioteca para facilitar a nossa conexão com o banco de dados SQL Server, assim que tem outros bancos, Oracle, MySQL, existe a biblioteca escrita por eles, mas é basicamente ali o que a gente configurou. E string de conexão é isso, a gente, através da biblioteca, a gente configura esses parâmetros aqui. Show de bola? Beleza, o próximo passo, utilizando essa mesma biblioteca, deixa eu puxar para cá, existe um outro objeto, outra classe que chama SQL Command, que ele, uma vez eu conectei, eu consigo executar comandos SQL, inserir dados, deletar dados, atualizar dados e selecionar. No nosso caso, a gente vai obter essas informações, que seriam essas aqui, ó. Na minha tabela curso, eu tenho cursos cadastrados, beleza? Então eu só vou executar esse comando, porque uma vez conectado, eu consigo executar esses comandos aqui, beleza? Então, usando uma classe aqui da mesma biblioteca que a gente instalou, eu vou criar uma variável aqui, SQL select, vamos chamar ela de select para facilitar. Vou instanciar ela em memória, beleza? E nela aqui eu vou vir copiar o meu comandinho que eu já executei para testar, local. Vou colocar entre aspas, porque também é uma string, ele aceita texto, aquilo é texto. E eu vou usar uma estratégiazinha aqui de string, eu vou pôr uma arroba antes, porque aí ele meio que entende que eu estou quebrando a linha, para facilitar a nível de didática aqui, beleza? Para a gente ganhar tempo. Então, vou usar a tecla Tab, vamos jogar isso para lá. Vamos organizar aqui para facilitar a nossa leitura. Então, primeira coisa, a gente instanciou o SQL Command, porque a gente vai executar uma sintaxe aí, um comando do SQL. E esse mesmo comando, ele aceita uma conexão, ou seja, uma vez conectado, eu quero executar aquele comando. Beleza? Então, o próximo passo, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Como o meu SQL Connection, ele recebeu um comando, uma sintaxe ali de uma query, de um select para recuperar resultados, tem um métodozinho nessa biblioteca que chama execute read, ou seja, eu estou falando o seguinte, tudo que eu configurei lá em cima, executa isso no banco de dados, porque ele vai entender que tem uma conexão, ele vai fazer essa execução lá para ver se tudo está ok. E nesse mesmo execute read, ele me devolve um outro objeto chamado SQL Data Read, ou seja, está me devolvendo o retorno da leitura do dado lá da conexão, beleza? Eu vou chamar ele de SQL Data Read também, só para facilitar. Então, uma vez que ele conectou no banco, executou aquele comando, executou o read, eu vou utilizar um laço de repetição, pode ser qualquer um que você sentir mais à vontade, mas eu vou utilizar o while, que eu acredito que vai ser mais fácil. Então, while
while. Uma vez que eu tenho o retorno aqui do execute read do banco, eu tenho um comandinho que chama read, que ele é um booleano, ou seja, o que ele me faz? Verdadeiro ou falso? Enquanto tiver dados, eu vou percorrendo os registros. Deixa eu fazer um pouco aqui que vai facilitar melhor para vocês. Enquanto eu tiver dados, eu vou obter o código .getInt na posição 0. Por quê? Deixa eu voltar aqui no exercício. Enquanto eu tiver dados, enquanto o read lá, deixa eu trazer lado a lado, que eu acho que vai ser melhor. Deixa eu ver se eu consigo trazer lado a lado. Enquanto, pessoal, eu tiver... Deixa eu ver como é que tá o zoom aí. Tá. Enquanto eu tiver dados, ou seja, eu tenho dois dados aqui. Visualmente, a gente olhando, a gente tem dados. Então, enquanto eu tiver dados, traz para mim o código getInt. Por que getInt? Nos episódios anteriores, o meu código, minha chave primária, ela é inteira. Eu declarei isso no banco, então eu estou recuperando inteiro. Então, eu também tenho que saber qual tipo de dados, beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. getString. É o nome. E getDescrição é a minha descrição. Beleza? Opa, vamos mudar o tipo aqui. String. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou recuperando esses valores e atribuindo lá na minha aplicação, porque nós estamos conectados. Então, então, enquanto estiver voltando o meu laço lá, ou seja, enquanto é verdadeiro, pega aquele dado, pega aquela informação da coluna e atribui aqui. Posição 1. Deixa eu voltar aqui. Por que eu estou usando 0, 1 e 2? Por causa dessa ordem aqui. 0, 1 e 2. Então, é um código que não é tão expressivo, mas por didática, ele é o quê? Na posição 0, quem que é a posição 0? O código. Eu sei que ele é do tipo inteiro? Beleza. Posição 1, quem que é da posição 1? É o meu nome. É do tipo string? Atribui a variável string nome, nós declaramos. Posição 2 é o descrição? Ele é do tipo string? Atribui na descrição 2. Beleza? Daí, o que a gente vai fazer? Deixa eu minimizar aqui, expandir. Vamos substituir esses dados fake para nosso objeto. Então, antes eu vou recortar essa linha, porque eu estou definindo aqui. Eu vou colocar uma lista, definir uma lista aqui, beleza? Essa lista está vazia a princípio, que a gente definir. E eu vou fazer essa cópia aqui desse objeto para cá. Vou mudar o nome dessa variável, vamos chamar ela só de curso. E aqui no nome a gente vai atribuir o nome. Deixa eu renomear aqui para parar de dar erro. E a descrição aqui. Então, basicamente, a gente está vindo do modelo de banco de dados lá conectado, que não é relacional, que é relacional, que não é orientado a objeto, e a gente está transformando aquele dado em orientado a objeto. Porque para nós desenvolvedores é mais fácil trabalhar com esse formato de orientado a objeto, certo? Aqui, ó, bem mais fácil. Então aqui a gente está criando um objeto, pegando aquele dado, atribuindo para uma propriedade, que é o nosso curso, e a descrição. E aqui a gente vai atribuir na nossa lista de cursos que está aqui em cima e vamos passar o curso. Então, para cada interaçãozinha que a gente recuperar, a gente vai atribuir aqui na nossa lista de cursos. Eu vou comentar esse código aqui, a gente não vai precisar mais dele. Então, basicamente, deixa eu voltar. Deixa eu executar aqui. Onde que eu parei? Deixa eu voltar aqui. Executar novamente. Então, provavelmente a gente precisa de a gente espera o mesmo resultado na nossa tela, beleza? Select, conectei, criei meu execute comando com o meu comando aqui. Recebeu minha conexão. Criei uma lista aqui, ela está vazia. Então, enquanto houver resultado,
Primeiro ele vai interagir com o nosso curso 01. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então, no nosso laço de repetição, ele vai trazer o nosso número 1 aqui. Então vamos conferir isso para ver se é verdade. Então, execute header na posição 0. Ele vai ler para mim o código. Opa, o código 1. Execute header getString na posição 1. Ele vai pegar o nome. Pegou o nome. E o descrição na posição 2. Pegou. Beleza? Agora a gente vai criar um objeto aqui e vai passar aquelas informações para o objeto. E aqui, como a nossa lista está zerada, agora ela está com um valor. Ela está com um curso. E ele vai fazer isso para o outro registro. Código 2, segundo curso. O nosso segundo nome do curso. Nossa segunda descrição do nosso segundo curso. Criou um novo objeto e adicionou. Então, se a gente perceber aqui, a gente vai ter o resultado da nossa tela, conectando com o banco de dados, beleza, pessoal? Então, a ideia é essa, a gente conectou com o banco, trouxemos informações e apresentamos na tela, beleza? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês é isso, o que nós aprendemos, como instalar a biblioteca. As bibliotecas vocês viram aí que é bem interessante a nível de resumo, ser produtivo, diminuir esforço com código programação. Apesar desse código aqui, a nível de didática, debaixo ali do ADO, como ele funciona, o ADO.NET, nós não estamos usando outro framework ou outra biblioteca para melhorar esse código aqui, para deixar ele mais fácil, menos escrita, mas a ideia é essa. Aqui a gente já está conectando um banco de dados, utilizando aí uma biblioteca do SQL Server. Vocês aprenderam o que é string de conexão, aprenderam aí como que a gente recupera um select, interagindo com laços de repetição, beleza? E pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa dica, espero que ela foi útil para você, de que ela possa estar colaborando aí nos seus estudos, no seu entendimento. Às vezes você está começando agora ou não, mas se você não está começando agora, às vezes você não teve a oportunidade de trabalhar com a DO, que é por trás de todas as bibliotecas de ORMs aí, o framework de ORM. Espero que isso foi útil para você. Travei aqui. E se você curtiu, pessoal, não esqueça de curtir. Se você gostou, não esqueça de curtir, de inscrever o canal, se ativando os sininhos, as dicas que a gente posta já aparecem para você. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais para alguém que está iniciando agora também, possa ser útil essa dica. E espero que você tenha gostado. Fazendo curtindo, inscrevendo no canal, fazendo essas pequenas coisas ajuda bastante o canal e ajuda a disseminar informação para realmente as pessoas que estão chegando aí ter acesso também. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Valeu!